Vamos falar da decisão do Campeonato Carioca. Fluminense e Botafogo começam neste domingo a decidir o título Carioca de 2012. Você acompanha no Sport TV 2 a partir de 4:10 da tarde neste domingo a decisão do Campeonato Carioca. O Fluminense foi campeão do primeiro turno da Taça Guanabara. Vamos dar uma conferida na campanha do Fluminense. Fluminense que venceu o Vasco na decisão da Taça Guanabara. O Fluminense chega depois de ter dado uma relaxada no Campeonato Carioca no segundo turno, Caio e Osvaldo, e se concentrar mais na Libertadores, onde o time foi o time de melhor campanha na primeira fase da Libertadores. Olha, sinceramente, pelo momento do Fluminense, por aquilo que o Fluminense tem, até mesmo de elenco, o Fluminense tem uma discreta vantagem em relação ao Botafogo, na minha opinião. Mesmo sabendo que o Botafogo é um time que vem também subindo, vem melhorando, fez um segundo turno muito bom, a campanha do Botafogo também credencia o Botafogo, foi uma campanha de qualidade. O Botafogo, em termos de Copa do Brasil, avançou, eliminando até o próprio Guarani na fase anterior, já estreando contra o Vitória na fase de oitavas de final, conquistando até um bom resultado. Das finais estaduais, me parece disparadamente a mais equilibrada de todas, pelo menos daquilo que a gente mostrou no início do programa. Claro, tem Bavi, tem Fortaleza e Ceará, tem grandes clássicos, tem Avaí e Figueirense, tem o Atletiba, mas essa final carioca me parece extremamente equilibrada. Caio, o Fluminense chega com alguns problemas, O Thiago Neves é uma dúvida para jogar no final de semana, o Wellington Nem parece estar fora mesmo, E o Fluminense perdeu alguns jogadores importantes, mas ficou muito tempo se preparando para essa final e vendo o Botafogo disputar jogos intensos aí nas últimas rodadas. O Fluminense chega em que nível para essa decisão, Caio? Chega forte, mas não vejo favoritos para esse jogo. Se todos estivessem a 100% do condição, com todos os jogadores à disposição, aí eu concordo que o Fluminense teria uma pequena vantagem, porque o elenco do Fluminense é superior ao do Botafogo. Agora, o Wellington Nem faz muita falta, muita falta. Esse menino está jogando muita bola, é o cara que vai para cima, que tem o drible, que quebra a marcação do adversário e é desfalque já confirmado. Outra coisa, tem o Inter no meio da semana que vem. Então você divide, por mais que você diga... você divide, é Inter, é Libertadores. Então, por mais que você diga que não, que você passe otimismo pro torcedor, fica ali no subconsciente, poxa, não vou forçar tanto, porque senão eu vou me machucar e vou ficar fora de um jogo eliminatório. E, por outro lado, o Botafogo não sei se é a única, mas com certeza é uma das duas, se não for a única equipe que ainda não perdeu esse ano. Quando você não perde, existe alguma coisa sendo muito bem feita. Vamos mostrar então imagens do Botafogo. A gente mostrou o Fluminense campeão do primeiro turno da Taça Guanabara. O Botafogo chegou à decisão derrotando o Vasco na final na Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, com o Louco Abreu na semifinal e na final fazendo 5 gols. O Osvaldo está fazendo um belíssimo trabalho. Eles venceram o Vasco, mas assim, atropelaram o Vasco. Na hora que o Vasco acordou para o jogo, já estava 2-0. Perdeu os dois turnos o Vasco, Então, assim, eu acho que o Botafogo vem muito forte no palpitômetro mesmo. Não é favoritismo, mas se eu tivesse que chutar, acho até que o Botafogo é mais candidato, está mais preparado para essa final em função de tudo isso que eu falei do que o Fluminense. Vale aquele embalo, do momento, O Carpegiani fala muito, Futebol é momento, O Paulo César Carpegiani, treinador. E o momento do Botafogo talvez sugere um time mais forte nesse momento, Osvaldo? E esse aspecto, Linhares, o Caio abordou, a questão do Botafogo está focado apenas e tão somente em uma decisão de estadual. O Botafogo, claro, tem Copa do Brasil, ok, mas o Fluminense é uma competição de Libertadores da América contra um adversário poderosíssimo, um adversário que vem nos últimos anos se acostumando a jogar e a conquistar a Libertadores da América, mas sem dúvida nenhuma, o Botafogo é um time que, no aspecto psicológico, e também por esse aspecto extremamente importante de ter o estadual agora e não se preocupar, talvez tanto quanto o Fluminense terá pela frente uma Libertadores, o Botafogo é um time emocionalmente encaixadíssimo, preparadíssimo no todo, e essa coisa da invencibilidade não tem como negar, É um time que não perde em 2012 num campeonato, numa competição, num campeonato, num calendário apertado, espremido, mesmo no campeonato estadual Copa do Brasil, a gente tem que enaltecer. E um duelo chama atenção no clássico carioca deste final de semana entre o Louco Abreu, do Botafogo, e o Fred, pelo lado do Fluminense. O que é que dá para esperar desse duelo? O Louco Abreu, nos últimos 2 jogos, na semifinal ele fez 3 gols contra o Bangu, e na decisão da Taça Rio, a gente está vendo aí os gols do Louco Abreu, fez 2 gols. Tem que tirar o pênalti da rede, o Louco Abreu, o resto ele bota na rede, olha lá.
Mas são dois baita jogadores. Eu acho até que o Fred é mais completo que o Louco Abreu, mas o momento do Louco Abreu é melhor que o do Fred. O Fred tinha um desconforto, chegou a desfalcar a equipe em algumas partidas, e é isso que você falou, o momento do Louco Abreu é muito bom. Ah, perdeu o pênalti. Quanto foi o jogo? 3-2, 3 gols do Louco Abreu. Depois na semifinal, pegou o Vasco, um baita time também. Quanto foi? Deixou mais 2. Então ele entra com muita confiança. E o Fred, eu sempre digo isso, pra mim ainda é o melhor atacante, o melhor camisa 9 que nós temos no nosso futebol. Então é um confronto pessoal no mesmo nível do jogo entre Botafogo e Fluminense. Jogaço, dois baita jogadores, sem favorito pra mim. A gente tá vendo imagens então do Fred e do Louco Abreu. Dois centroavantes para esse clássico aí que podem desequilibrar, né? Serão atrações neste final de semana. Você vai acompanhar ao vivo esse jogo no Sport TV 2 a partir de 10:45 da tarde, a primeira partida da final do Campeonato Carioca entre o Botafogo e o Fluminense. Fluminense e Botafogo, né? O mando do primeiro jogo é do Fluminense. A gente lembra que no Campeonato Carioca não tem negócio de vantagem de empate, né? Lá a decisão vale o saldo de gols na fase, mas ninguém tem vantagem neste jogo, nesta final do Campeonato Carioca.